Então você vê que Deus vai mexendo, né? Deus vai posicionando as coisas. Isso que é interessante da igreja, que ela é orgânica, que ela é dirigida pelo Espírito Santo. Não tem um plano, gente. Você pergunta, pastor, qual que é o próximo passo? Não sei, nem me preocupo em saber. As coisas vão indo, entende, gente? Porque eu tenho que fluir, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho que funcionar. Entenda uma coisa, os nossos ministérios não têm que funcionar, eles têm que fluir. É tudo questão de fluir, é diferente, entende? Então a gente saiu do fazer, saiu do funcionar, a gente veio do sistema. O sistema assola, estamos aqui conversando como o sistema assola as pessoas. O sistema ele é colocado por Satanás, é o primeiro a estar ali governando, ali liderando, entende? Então é importante a gente continuar assim, sendo uma igreja orgânica. Quem diz o que é uma igreja orgânica? Não é a igreja dos desigrejados. A igreja orgânica é aquela que flui conforme o Espírito Santo quer. É aquele que não tem programa de homens, não tem programa humano, não tem um programa. Nós não temos um programa. Nós somos orgânicos. E não é porque nós não temos um programa que não seremos organizados, né? Sim. Deus pode te dar uma visão para o ministério de louvor, Deus pode dar uma visão para o ministério infantil, Deus pode dar uma visão para o ministério de mulheres, para o ministério de casais. Deus vai dando visões. Então elas vão, cada um recebe algo de Deus. E aí a gente, como é orgânico, tudo flui numa mesma direção, tudo funciona, tudo acontece, tudo prospera, daqui a pouco cresce aquilo, não cresce desorganizado, porque é um corpo vivo. Pastor, mas se a gente não tiver um programa, a gente vai crescer desorganizado. Não vai, a igreja é do Senhor Jesus, não é minha, não sou eu que estou dirigindo a igreja. Entende? Eu não quero, eu já dirigi a igreja, não presta. A gente fica velho, fica doido, fica maluco, estraga tudo. Não presta dirigir igreja. Eu não sou dirigente de uma congregação. Eu apenas fluo. Quem dirige é o Espírito Santo. Então, a gente precisa confiar nessa liderança. Ele sabe o que fazer. Ele sabe como fazer. Ele sabe como organizar cada um de nós dentro das nossas funções. Amém? Então, dentro disso, eu falo, né? A gente está aqui, ó. Quando você tem uma vida no Espírito Santo, se você pega a Bíblia e começa a folhear assim, ó, e você para em alguma página, as pregações vão entrando dentro de você. Que a oração em línguas, ela promove isso. Quando você ora em línguas e lê a Bíblia ao mesmo tempo, então você vai só folheando assim, ó. Se eu parar o olho um pouquinho em qualquer texto, uma pregação salta para dentro. Porque não sou eu. Pastor, você prepara a palavra? Não, a palavra que me prepara. Não existe preparar a palavra. Amém? Entenda uma coisa, não existe preparar a palavra, é a palavra que me prepara. Eu saí desse lugar de preparar a palavra, porque preparar a palavra me traz preocupação. Eu vou me preocupar com o tópico A, tópico B, eu sei para onde que eu vou. Eu nunca sei como é que vai terminar uma ministração. Eu sei que eu tenho que pregar e vou abrir a minha Bíblia e a palavra. Então, o que acontece? Nesse ministério da igreja orgânica, que é dirigida pelo Espírito Santo, quando a gente vai pregar, nós vamos interpretar as línguas. Entenda que interpretação de línguas, o básico dela, o trivial da interpretação de línguas, é quando alguém fala em línguas e outro interpreta. Esse é o funcionamento básico do dom da interpretação das línguas. Ora, quais os níveis maiores da interpretação das línguas? Quando você abre a Bíblia e você salta uma pregação. Tenha certeza que tudo aquilo que você está falando é resultado daquilo que você orou em línguas. Outro nível maior, a sua vida é uma interpretação do que você orou. Eu vim parar em Balneário Camboriú porque eu orei em línguas. Então existem os níveis desse dom. É um dom poderosíssimo que vai te levando a pregações, e a sua própria vida é resultado do que você orou em línguas. Então vale a pena gastar tempo, investir tempo em porque você vai entrar no sobrenatural de Deus. É entrar no Espírito. Quando você começa a orar em línguas, né, embora a gente não veja, a gente está num plano natural, mas é como se um portal abrisse e você entrasse dentro de um lugar. E você entra no Espírito. Quando você vê lá João assim, no dia do Senhor, achei-me no Espírito. Aí você pergunta, mas como, João? Tenho certeza que João, lá na ilha de Patmos, ele estava. Isso é ser achado no Espírito. Aí as pessoas perguntam, pastor, como que é então? Como que vai ser o dia do Senhor? O dia do Senhor vai ser antes da tribulação,
dentro da tribulação ou pós-tribulação. Todo mundo quer saber o dia do Senhor. Cara, eu não sei de verdade. Eu creio que será antes, né? Seremos arrebatados antes. Mas isso não é importante. Olha, gente, não é importante se antes, durante ou depois. O importante é ser achado no Espírito. O segredo está ali. Apocalipse 1:10. No dia do Senhor eu fui encontrado no Espírito. É tremendo. Aí ele foi encontrado no Espírito, ele foi elevado. Olha só, ele foi elevado num lugar. Ele ouviu uma voz atrás dele, dizendo assim: escreve para a minha igreja. E ele começou a escrever, Jesus começou a ditar as cartas para 7 igrejas. Quando ele termina esse nível, porque existem níveis em Deus, dá para a gente crescer, gente. Para a gente crescer, níveis que eu posso entrar em Deus, que eu ainda nunca fui, mas eu quero ir. Então, João está ali, olha, ele entrou no lugar, ouviu uma voz atrás dele, né? Uma voz como som de muitas águas. Ele diz: escreve a igreja. Eu sou aquele que passei no meio dos 7 castiçais. Escreve para Esmirna, para Éfeso, para Laodiceia, para Sardes, escreve para Filadélfia. Assim ele falou para 7 igrejas. Quando ele termina de falar para 7 igrejas, ele está ali no nível. De repente ele fala assim, ele ouve uma, olha, já está no céu, no nível. De repente ele ouve uma voz assim: sobe para cá. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Cara, ele está ali no nível, ouvindo a voz de Deus, escrevendo as cartas. Então ele termina, quando ele entra no capítulo 4, ele ouve uma voz: sobe para cá. E está no céu já. Então existe um lugar mais. Aí a palavra fala que de repente ele estava diante do trono. A gente canta, né? As músicas, mas não tem noção que, cara, o cara que fez essa música, ele está visualizando isso. Um lugar em Deus, ele subiu a um lugar maior. E quando ele vai no lugar maior, ele vê o trono, vê os seres viventes. De repente vê um livro fechado, e ele começa a chorar no céu. Cara, o livro está fechado, quem é que vai abrir? Aí há uma procura, entra na dinâmica do Apocalipse, há uma procura, quem é digno de abrir o livro? De repente os anciãos falam assim: olha, nem na terra foi encontrado ninguém. Quer dizer, eles olharam toda a história, foram procurar Enoque, Moisés, Abraão, Daniel, Elias, os grandes, os heróis da fé. Paulo falou: não, ninguém é digno de abrir o livro. Ninguém é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E ele começa a chorar, e João chorava. E aí de repente o cara falou: não chora. Aí aponta: eis aqui o leão da tribo de Judá. Aleluia. Ele vê Jesus entrando. Aleluia. Cara, João viveu isso, nós podemos viver. Amém. O Apocalipse, nós podemos viver essas grandezas. Por isso que eu falo, a gente não fica expectativa do arrebatamento, nós já estamos arrebatados. Nós já estamos habitando em regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa reunião é legal porque a gente pode falar dessas maturidades, entende? Esses assuntos profundos em Deus, que nós já vivemos numa dimensão espiritual. Nós somos mais do que humanos. Entende? Deus pode te teletransportar. Se você, olha só, você pode entrar num nível de tanta intimidade em Deus que Deus pode te fazer voltar lá em Ourinhos agora. Ele faz. Deus pode te colocar lá em Curitiba agora. Deus pode fazer uma bilocação, que é fazer você aparecer em outro lugar e a pessoa fala: nossa, Cecília, eu te vi aqui, eu fui aí para resolver um assunto, mas eu já estou aqui. Que é a tal da viagem astral, né? Que os esotéricos falam que é projeção astral. Pegaram isso, eles pegaram, lógico, o diabo tirou da igreja e jogou na mão dos esotéricos. Tanto que eu achava que isso era do diabo. Porque você vai ver, cara, você vai ver Elias sendo perseguido lá na velha aliança, e ele estava viajando. Foi Enoque que não morreu, né? Ele foi trasladado, retirado. O cara entrou num nível tão grande. Olha só, Deus entregou uma mensagem para Enoque, né? Qual que era a mensagem de Enoque? Se a prestou atenção qual que era a mensagem dele? Ele pregava arrebatamento, gente. No capítulo 5 de Gênesis, a mensagem de Enoque era arrebatamento. Ele falava assim: veio o Senhor com as suas miríades e miríades de anjos. Essa era a mensagem de Enoque. Ele pregava a vinda do Senhor, a volta do Senhor. Ele entrou num nível de intimidade tão grande com essa palavra que ele pregava se tornou uma. Ele, a palavra que ele pregava, se tornou uma, era a mesma. Que Deus falou assim: cara, não tem como esse cara ficar na terra. Não tem como ele ficar. Se ele está pregando arrebatamento, pregando que veio o Senhor, eu quero você, Enoque, vem embora.
Ele foi embora, cara. Ele transcendeu a gente. Nós ainda a igreja nem havia ainda a igreja sendo manifesta. E o cara pregava uma mensagem fora do seu tempo. Ele era um homem fora do seu tempo. E aquela mensagem se tornou uma coisa só. Que Deus falou assim, cara, esse cara se tornou a palavra viva na terra. E ele falava, veio o Senhor, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo com suas milhares de anjos, Ele está vindo, e Deus, levou o cara embora. Tremendo isso, são níveis de intimidade, né? Níveis de profundidade em Deus, que a gente pode entrar, isso está disponível para a gente. Agora, como é que começa isso? Com o dom primaz, o dom principal, o dom do princípio. O primeiro dom que recebemos, que é a oração em línguas. Se ele é o primeiro, ele é o mais importante. E eu costumo dizer assim, olha, todos os dons, todos os 8 dons do Espírito, eles já foram manifestos na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança você vai ver o dom de operação de milagres, você vai ver os dons de curar na Antiga Aliança, você vai ver o dom de maravilhas, você vai ver o dom da profecia, você vai ver a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Você vai ver até a interpretação das línguas da Antiga Aliança. Porque quando o dedo de Deus aparece lá, Daniel vem e interpreta. Então os 8 dons do Espírito já eram manifestos na Antiga Aliança. Mas existia um dom que ainda não tinha sido manifesto. E Jesus falava assim, olha, eu tenho algo para falar para vocês, mas vocês não podem, vocês não vão entender se eu falar desse dom agora. A única coisa que Jesus faltava falar para eles, olha, eu tenho muito mais a revelar a vocês. Lembra dessa passagem que ele fala para os discípulos? Eu tenho muito mais a revelar a vocês, mas agora vocês não vão entender. Eu preciso enviar o Espírito Santo para vocês entenderem. O que ele está falando? De uma vida de oração no Espírito Santo. O único dom que foi revelado na graça, porque os outros já existiam. E a oração em línguas. Nossa, é o menos valorizado, né, pela religião. O diabo fez isso. Satanás até ridicularizado, né? Satanás está treinando a igreja por séculos. Meu Deus. Ele não conseguiu vencer. Ele falou, não tem como, eu tenho que entrar dentro dela. E eu vou trazer doutrinas erradas, ensinamentos errados. E aquilo que é importante, que é mais fundamental, eu vou descaracterizar, eu vou descredibilizar, eu vou jogar no esquecimento. Aí criam as igrejas sensacionistas. Não, os dons para lá, não fala em línguas, falar línguas é loucura. Aí quando Deus trouxe novamente a visão da oração em línguas através de William Seymour, foi uma bênção, houve um avivamento, mas aí aí Satanás levantou os pentecostais para deturpar o dom, para fazer chocatice, para andar de aviãozinho, rolar cabelo, fazer aquela coisa que todo mundo odeia, tem vergonha de falar em línguas, porque ninguém quer ser um pentecostal. Você quer ser um pentecostal? Eu não quero. É engraçado, né, que essas coisas assim, eles querem colocar a igreja, né, pintar a igreja, assim, né, você é o quê? Você é pentecostal, neopentecostal, não sei o quê, eu não sabia nem o que era. Eu sou igreja. Eu falei assim, não sei, eu sou de Jesus. Sou a noiva. Não sabia nem o que era. Né? Eu falei, meu, o que é isso? Será neopentecostal? Então vai classificar, por quê? Eles trabalham para... Qual que é a ideia do diabo? Dividir para enfraquecer. É o que hoje faz na política, dividir para enfraquecer. As minorias, isso, aquilo. Na mesma coisa, o diabo fez a mesma coisa na igreja do Senhor Jesus. Divida para enfraquecer. Então, isso aqui são os tradicionais, esses são os pentecostais, esses são os neopentecostais, esses são os carismáticos, esses são os católicos, esses são isso, aquilo. Então vai dividindo, vai criando e vai enfraquecendo. Mas eu dou glória a Deus que Deus está dentro desse caos todo da igreja, Deus está surgindo algo do nada, sabe? Algo está surgindo. Cara, e dá glória a Deus que você faz parte disso. Eu não estou falando de aprisco, eu estou falando da igreja orgânica do Senhor Jesus, que Ele está surgindo no meio do nada, do caos. Gente que observa a palavra, observa princípios e anda na direção do Espírito Santo. Amém? Então eu vou ler um verso aqui para vocês entenderem. Nós carregamos uma unção, né, de Deus como pastores. Todos nós temos esse dom aflorado dentro de nós. Então o verso 1 Coríntios 12, 28, ele fala assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, né? Então Paulo, ele tem aquela mente
de um cara que visita o céu, né? De um cara do céu para a terra. Então ele começa sempre do último pro início. Então você começa do fim. O fim é o apóstolo, né? Aí ele fala, mas como que eu chego ao meu lugar em Cristo se eu não passar pelo primeiro, que é a oração em línguas? Então imagina aqui ele está falando de 8 operações. Não estou falando dos 5 ministérios, embora eles estejam embutidos aqui os 5 ministérios. Mas se você contar, são 8 operações. Qual o primeiro degrau? Se eu pensar em degraus, o primeiro degrau das operações do corpo de Cristo, línguas. Quando eu coloco os meus pés no primeiro degrau da oração em línguas, e o Espírito Santo vai me levar a quem eu sou em Cristo. E não é um título, é um lugar que você entra. Amém? Vou repetir para você. Eu sei que a gente foi ensinado que recebemos títulos, né? Um é pastor, outro é apóstolo, outro é profeta, outro é evangelista, outro é mestre, outro é dos dons do socorro, outro é dos dons do governo. Não é um título, é um lugar que nós entramos. Por isso que ele fala assim, a uns estabeleceu. Esse estabeleceu não é um título, é um lugar em Jesus. É um lugar nele. Então quando eu começo a orar em línguas, veja só, a igreja orgânica ela não é uma igreja estática. A igreja orgânica ela fala assim, eu preciso de um apóstolo aqui. Aí alguém está orando em línguas e Deus então vai te fazer operar na unção apostólica. Aí depois que você está operando a unção apostólica, agora eu preciso de um profeta. Vem cá, você pode passar por isso aqui. Quem ora em línguas pode passar pelas 8 operações do corpo de Cristo. Se Deus precisar de você no dom de socorro, Ele vai levantar uma empresa na sua vida e te dar dinheiro, porque Ele precisa de você naquele momento no dom de socorro. É o que eu queria que Deus está fazendo na vida do Marcos. Ele é um pastor, mas ele vai precisar operar no socorro, estabelecer, ficar milionário e depois voltar para a função dele pastoral. Amém? Nossa, amém? Amém. É isso, cara. Amém, mas eu creio. Eu sabia disso. Porque eu achei que você tinha aquele dom. Não, é um lugar, não é um título. Eu que creio você que é carrega. na necessidade, igual É você falou. Tipo assim, se a creio. necessidade hoje é para você fazer socorrer, você vai socorrer. Eu trabalhei com o Ministério Apostólico durante 4 anos. Aí Deus falou assim, vá para Balneário Camboriú. Eu vim como um apóstolo, aquele que é enviado para plantar uma igreja. Sim. Aí plantou a igreja, agora ele vem, te vira a chave e você funciona como pastor. Agora, se ele precisar de você como profeta, ele vai virar a chave e você vai funcionar como profeta. Nossa, se ele precisar de você como evangelista, ele vai virar a chave e vai te fazer. Então não tem uma coisa assim, não, eu sou, e aquela coisa aviseira que nem cavalo. Não, gente, abre o horizonte. Até porque é o Espírito É o Santo Espírito que está Santo. dentro de nós, é ele que Entende? opera. É dinâmico. Eu sempre falo assim, uma vez eu estava numa live e Deus me deu uma revelação. trouxe pra todos. Né? Desculpa, Dessas assim, que lembra aqueles rádios antigos que Aham. a gente tinha, que tinha um dial, né? Sim, e você sim. se era sintonizado. Cara, é assim, ele vai te sintonizar. Eu preciso de você no socorro agora, Deus. Nossa. Fica aí no socorro. Eu vou te dar empresa, eu vou te dar dinheiro, eu vou te tornar milionário. Mas depois eu te volto para pastor. Entende isso, gente? Então, para isso a gente... Por quê? Esse é um lugar em Cristo, essa é a profundidade do Evangelho, entende? A profundidade da vida no Espírito, isso é vida no Espírito. Vida no Espírito não é um lugar estático onde você fica. Vida no Espírito é um lugar onde você vai transicionando e transcendendo, transicionando e transcendendo, transicionando e transcendendo e entrando em coisas profundas. Profundidade. Não é a Bíblia é viva. Isso aqui é uma coisa tão poderosa. Eu falei na sala, no culto de quarta-feira, isso daqui na mão de uma pessoa que não tem revelação é uma arma de Satanás. Que vai destruir, vai criar denominações, vai criar sistema religioso, vai trazer peso, julgamento, é Satanás. Agora, isso aqui na mão de alguém que tem revelação e conhecimento, é poderoso. Vai sair tesouros escondidos. Porque Jesus fala assim, eu vou te pegar pela mão direita, vou te levar ao lugar de tesouros escondidos e riquezas encobertas, a revelação da palavra. Amém? Então entenda que a unção que nós carregamos não é um título, é um lugar em Jesus. É um lugar que você cavou. Olha, fala uma coisa. Você cavou um lugar em Jesus. Como assim? Pensa que Jesus é um lugar. Jesus é um lugar onde você pode. É a rocha. Vamos lá. Lembra da rocha? Sim. A palavra fala que eles bebiam de uma pedra espiritual. Já leu isso? E aquela pedra era Cristo. Então lá no deserto a pedra rolava. A pedra rolava.
Um dia eles precisaram de água. E Deus falou assim para Moisés, Moisés fala para a rocha. A rocha abriu um buraco e deu água. Sim. Então Jesus é uma rocha, é um lugar que você vai cavando e vai descobrindo tesouros, vai descobrindo quem você é, vai descobrindo como você flui, vai descobrindo os dons que você tem, vai descobrindo onde você pode chegar, vai descobrindo propósitos, vai descobrindo como você flui nas coisas e como os dons operam, você vai tendo entendimento. Isso é um lugar que você vai cavando, cavando, cavando. E vocês que já estão nesse lugar, nessa unção pastoral, é porque cavaram um lugar em Deus. Por alguma coisa, por uma oração, por uma entrega, por um desejo do coração, por algo que ardia, pelo propósito, lógico, de Deus, da soberania de Deus, porque a gente não vai ser, a gente nasce assim. Um pastor já nasceu, pastor, o profeta, a gente nasce. Lembra lá Jeremias, falando assim, olha, desde o ventre da minha mãe, Deus já me escolheu como profeta das nações. Então a gente nasce, lógico que a gente tem um dom primário, aquele que é primordial na nossa vida. O dom primordial na minha vida é pastor, sou pastor, entende? Eu estou nesse lugar pastoral em Jesus, é um lugar. Mas se ele precisar que eu funcione como profeta, tenho certeza, eu vou fluir como profeta. Até tirar essa palavra funcionar, fluir. Vou fluir como profeta. Se ele precisar de mim como evangelista, eu vou fluir como evangelista. Por quê? Eu estou me permitindo ser trabalhado pelo Espírito Santo o tempo todo. Onde? As línguas. Nunca abandone as línguas. Isso tem que carregar a sua vida toda. Ore em línguas em todo tempo. Está dirigindo o carro, ore em línguas. Está em casa varrendo a casa, limpando o cocô da criança, ore em línguas. Sabe que quando eu oro em línguas e o irmão está chorando, ele para e fica... lógico, você entrou no sobrenatural. Você saiu da terra e entrou no céu. Chorando, não sabíamos o que fazer. Eu comecei, lembrava da Hélida, ele parava, me olhava assim. Pastor, e a importância da continuidade, né, pastor? Que o pastor estava falando disso, que Deus ele vai virando chaves, né? E a gente vê como o inverso também, né? Às vezes você está num momento lá que Deus levanta você para um dom de socorro e coloca uma empresa na mão. Aí o cara estabiliza naquilo e fala, não, beleza, agora eu sou isso. E Deus, não, cara, você tem o próximo nível. E o cara se segura naquilo e começa que ele vai perder e não perde. Começa a se arrebentar, né? Porque parou de escutar Deus naquele sentido de tipo, entender a nova virada. É muito interessante esse ponto que toca, porque tudo que você gera no Espírito nunca vai mais sair da sua vida. Só vai melhorar. Se Deus gerar uma empresa dentro de você, dentro do Ministério, eu preciso de alguém no Ministério de Socorros e Governos nessa cidade. Alguém que funcione, que flua exatamente como eu quero. E aí, cara, Deus vai lá dar dinheiro, dar empregados, dar tudo, e vai crescendo. Agora ele vem e fala assim, agora eu quero que você volte à função pastoral. Isso não significa que você vai abrir mão das suas empresas. Não, cara, ela vai continuar funcionando. Você coloca a gente, você vai delegar. Aquilo é teu, ele gerou em você, nunca vai sair da sua vida, só vai aumentar, só vai melhorar. Por que as pessoas se perdem tanto assim? Porque elas acham que Deus vai tirar. Deus não tira nada de ninguém, Deus só acrescenta. Que as pessoas se apegam tanto àquilo. Vou usar o seu exemplo hoje. Estava na carne hoje, que não sei o que. Eu falei, meu irmão, sai da terra. Entra no céu que vai ser melhor. Não sei o que. Entra lá, ora em línguas, sobe o nível, que tudo vai funcionar. E ajuda, né? Como ajuda, não tem jeito. Tudo vai funcionar quando você sobe o nível. Porque o diabo, ele vai trabalhar nesse nível, ele quer te irritar, cara. Entende? Ele quer te irritar, ele quer tirar sua paz, sua alegria, ele quer fazer você olhar pro chão. É a função dele, ele quer assim. Lembra ali com o celular? Então, o diabo, ele quer que fazer assim, olha, o diabo, ele quer que a gente olhe pra terra. Mas Colossenses 3 fala assim, vocês que ressuscitaram em Cristo, levanta os olhos. Meu Deus. Olhe para as coisas, pense nas coisas que são do alto. A nossa vida tem vindo do céu para a terra e não da terra para o céu. Se a sua vida for da terra para o céu, você vai cansar, vai ter fadiga, a gente vai envelhecer, a gente vai ficar doente, porque está funcionando errado. Vai desanimar. Então assim, da terra para o céu eu funciono, do céu para a terra eu fluo. É melhor fluir, cara. Qual que é a diferença de funcionar e fluir? Funcionar, você se desgasta. Tudo que funciona, uma hora vai ter que consertar. Que nem carro, funciona. Tudo que funciona tem que pôr óleo, combustível, porque funciona. Trocar peça. Agora, aquilo que flui é fluir. É sem esforço. E o que Jesus falou assim? Olha, aquele que... rios de água rios fluirão, precisam fluir. Então, Deus não quer que a gente funcione, Deus quer que a gente flua. Meu Deus, isso aí tem que virar camiseta. Tem que fluir. Entende? Então,
Então, veja só. Então, Nós vamos fazer as camisetas da igreja. flua. Ok? Não funcione, Não funcione. Não flua. funcione, flua. Então entenda que a Tem unção que você sabe, carrega não é um título, é um lugar em Jesus. Meu É um Deus. lugar dentro dele. Entenda, olha só. Jesus foi repartido na cruz, certo? Na sua carne, pelos nossos pecados. E a gente representa isso comendo pão e bebendo vinho na ceia. Representamos isso, beleza? Aí ele foi para o inferno, venceu, triunfou sobre o inferno, né? Aí ele sai do inferno no espírito. Aí ele vai se repartir a segunda vez, ele se reparte de novo. Ele se repartiu na carne, depois ele se reparte no espírito. Efésios capítulo 4, verso 7, ele fala assim, e a graça foi concedida. Pedaços de Jesus ele reparte. Aí ele fala, uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros, né? São pedaços de Jesus. Meu Deus. Se a gente unir os 5 pedaços de Jesus numa igreja, o avivamento vem. Meu Deus. O grande sonho de Deus é unir os 5 ministérios dentro de uma cidade. Jesus. Com o mesmo entendimento, no fluir. Imagina a gente estar aqui, de repente, cara, um funciona como apóstolo, outro profeta, outro evangelista, outro é mestre, outro é pastor. Aí já levanta o socorro, nunca vai, porque o socorro é aquele que entende, o socorro é o cara que vai jorrar dinheiro. O socorro é o cara que vai jorrar dinheiro no reino, cara. Ele não ganha dinheiro para ele ganha dinheiro para o reino. Só que ele nunca fica sem dinheiro. Ele sempre vai ter, né? Trilhões. Um dia Deus falou pra mim, ó, se você for no mar lá e encher um copo d'água e achar que pense em $1 bilhão, vai lá. Pra mim é como se você fosse no mar e pegasse um copo d'água. $1 bilhão. É um copo d'água. E não faz falta para Deus. Deus não é econômico. Deus trabalha com opulência. O que é opulência? Opulência é tipo o muro da cidade, de jaspe e safira, a porta da Nova Jerusalém de pérolas, a água, é o rio que está, tudo é opulência, a rua é de ouro, opulência. Pisar no ouro, né? Os homens ficam cantando ouro e ela pisa no ouro. É que nem o cara que, o David Roberts contava uma parábola de um cara que era rico, né? Ele tinha um dom de socorro, ele ficou muito rico. E ele não queria morrer, chegou e falou, não quero morrer, vou deixar minha riqueza para quem? E aí ele morreu e conseguiu, o cara, não sei como, ele conseguiu colocar o ouro dele dentro de um saquinho. E foi lá no céu. Todo mundo chegou com a mão vazia, mas aquele cara estava carregando um saco. O anjo perguntou para ele assim, cara, o que é isso aí? Isso aqui? Não, isso aqui é meu tesouro, eu trouxe, eu consegui trazer, eu fui o único que consegui trazer da terra para o céu. E aí o anjo falou, tá bom, que interessante, os anjos vieram perto do cara, nossa, que é isso aí que você tem no saquinho? Deixa a gente ver, mas me devolve, tá bom. Ele deu o saquinho na mão dos anjos, os anjos olharam assim, é asfalto. É asfalto. Por que você trouxe isso aqui? Que fartura disso? Cara, a rua aqui é disso. Eles pisam no ouro, né? Imagina. Entende? Então assim, cara, a gente não pode se apegar a nada assim, cara. E quando a gente flui, a gente entende que a gente... Por isso que Paulo falou assim, olha, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha o mistério disso, cara. Não é que ele não tinha nada. Paulo era rico. Gente, todo mundo pensa que Paulo era pobre. Paulo está preso em Roma e o governador, o Félix, vai ouvir ele. Vai lá tentar... O Félix queria tirar ele da cadeia. E Paulo começa a pregar o evangelho para Félix, que era o governador. E Félix fala assim, cara, não prega mais não para mim, senão eu vou acabar me convertendo. Aí depois Lucas escreve em Atos, porque na verdade Félix queria o dinheiro de Paulo. que um governador quer com um prisioneiro? Pois é. Está escrito em Atos, gente. Pega os detalhes da palavra, não passa por cima. Félix foi lá porque ele queria o dinheiro de Paulo. Paulo era rico. Por que Paulo fala assim, nada tendo, mas possuindo tudo? Porque assim, ele tinha muita riqueza, mas ele não queria. Aquilo é como se não fosse nada para ele. Mas eu possuo tudo. Posso ir em qualquer lugar, eu posso ter qualquer coisa. Não valorizo essas coisas, eu valorizo as coisas celestiais, entende? Então entenda esse verso 28, nós estamos num lugar dentro de Jesus. Repete isso para você mesmo. Eu estou estabelecido em Jesus. E esse estabelecimento não é um título que eu carrego, mas é um lugar que eu habito. Nós habitamos nele, amém? Agora, vamos aprofundar um pouco. Aí Paulo vem lá para o capítulo 13, verso 11, ele fala assim, quando eu era menino, agora vai doer, tá bom?
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Desista de ser criança, gente. Amém. Desista das coisas de menino. Menino é aquele que fica lá se apegando às bolinhas de gude. Tudo na terra é como se você estivesse brincando de bolinha de gude. Seu carro, sua casa, seu dinheiro. É bolinha de gude. Cara, tem tanta coisa para te dar. Para de brincar com bolinha de gude. Deixa as coisas de menino. Isso não é que você vai ser relapso com suas economias, com o que Deus te deu. É que você não pode ter o coração nessas coisas. Entende? Então, desista das coisas de menino. As coisas de menino a gente não fica discutindo, brigando por nada. Eu gostei da atitude do Marcos. Você não vai tocar bateria? Tá bom, meu irmão, deixa aí, toca aí. Então, ele não tá tocando eu nem entendi porque ele não tava tocando. Cara é grande, o cara cresceu, não vai ficar discutindo quem vai tocar. Não, tá bom, cara, tá bom. Não tá te agradando tocar, não toco. Beleza. Ele ficou chateado? Não, porque ele não é menino. Os meninos vão ficar magoados, vai faltar, não vai mais pro culto, não vai mais pra igreja. Não. Quem não é menino não liga, essa é coisa de menino. Ele vai cavar o ministério dele de outra forma, vai crescendo. Só um exemplo que eu vejo em vocês mesmos. Vou pegar essas atitudes, entende? Então a gente precisa desistir das coisas de menino. Menino fica falando do defeito dos outros, falar mal dos outros, e é fofoca daqui, fofoca dali, quer saber daqui. Tá? O menino presta atenção no que os outros vêm trazer. Cara, olha, gente, dentro do ministério, na nossa maturidade, ninguém pode se sentir confortável falando mal de alguém para vocês que são pastores da igreja. Mas sabe, pastor, até eu vou entrar nisso aí, porque aconteceu comigo já 2 vezes. As pessoas, elas confundem, né, que elas estão, eu tô desabafando, você é minha pastora, né, vem com umas coisas dessas. São serpentes. Mas eu vou começar, Pode fazer, não. Tudo bem, você vai desabafar o seu problema, não a vida dos outros. Exatamente, Qual que é o seu problema? Se a pessoa vem para você, irmã, quem te deu o direito de você se sentiu confortável, por quê? Falando de alguém para mim, você não pode. Não se sinta confortável, porque isso está errado. Você sabe de coisa que você contamina o seu coração e vai. Então, os meninos andam nessa esfera, gente. Se vocês crescerem, ninguém vai procurar. Cresce, desista das coisas de menino, amém? Porque ele vem falar, agora o 12, eu gosto muito desse verso, porque ele fala assim, olha, porque agora vemos como em um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. São fases, né? A gente, às vezes, quando não tem entendimento de quem nós somos em Cristo, de como nós fluímos, de quais dons estão operando na nossa vida, né? De algumas respostas ainda que a gente não tem, fica caçando. Gente, todas as respostas estão dentro de nós. Então a gente fica nessa obscuridade, porque a gente se vê como um reflexo no espelho, a gente não se vê claramente quem nós somos, entende? Mas aí ele muda a chave, ele fala assim, mas olha só, um dia veremos face a face. Aí ele vem, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Essa parte, olha, conhecerei como também sou conhecido. Isso aqui me chamou a atenção, porque eu falo assim, Deus, então quer dizer que eu sou conhecido de um jeito no céu. O céu me conhece de um jeito. Então, eu preciso conhecer como eu sou conhecido. Então comecei a orar, Deus, me revela como eu sou conhecido. Eu não quero ficar andando na obscuridade de quem eu sou. Eu quero saber exatamente quem eu sou. Quero saber exatamente como eu fluo. Quero saber exatamente para onde eu estou indo. Quero saber exatamente o que vai acontecer. Eu não quero mais andar na obscuridade. Eu quero ser conhecido como eu sou conhecido no céu. É um outro nível, gente. Amém? Estão pegando essas coisas? Ser conhecido como eu sou conhecido no céu. Eu quero andar nesse nível de revelação em que eu sou conhecido como os anjos me veem. Como Deus me vê, como Satanás está me vendo. Eles me conhecem, Deus me conhece, os anjos me conhecem, Satanás me conhece, o mundo espiritual sabe exatamente quem eu sou. Então, que essa é a verdadeira identidade. Que é a minha verdadeira identidade. Então eu quero se conhecer. E Paulo fala assim, olha, então conhecerei como também sou conhecido. Espera aí, eu preciso entrar nesse lugar onde eu sou conhecido. Eu quero conhecer como eu sou conhecido lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Então esse é um nível que precisamos entrar. Aí dentro disso, cada um de nós, então, nós carregamos dons. Que eu falei, Cristo se repartiu no Espírito.
dando um pedaço dele para cada um de nós. São as dádivas, os dons, dom profético, dom pastoral, dom do socorro, dom do governo, dom evangelista, são dons, ok? Eu tenho que pegar esse dom, qual o sucesso da minha vida? Como que eu faço que a minha vida ande em paz, mesmo que haja guerras ao meu redor? Como é que eu faço com que, se eu precisar de 5 mil reais amanhã, esses 5 mil reais venham para minha mão? Você quer saber como? Vocês não querem saber como? Sim. Porque o pastor vive isso, Eu vivo, né? se eu precisar de 5 mil reais amanhã, ele vai vir. Meu Deus. Porque, sabe o que? Eu entendi aqui, ó. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então eu não posso negligenciar o dom que é em mim. Para eu não negligenciar o dom que é em mim, eu tenho que servir ele, eu tenho que ser servo do meu dom. Isso é outro nível mais profundo ainda. Esse é um outro. Estou entrando com vocês em outro nível. Eu tenho que servir, eu tenho um dom pastoral em mim. Eu vou servir o meu dom pastoral. Meu Deus. Então como é que eu cuido do meu dom pastoral? Tempo com Bíblia, orando em línguas, estou cuidando do meu dom, estou afiando a minha ferramenta. Estou cuidando das minhas ferramentas, eu estou servindo ao meu dom. Então, eu não posso ser negligente para com um dom que há em mim. Então, eu tenho que servir o meu dom, servir o meu propósito. Porque tudo que eu preciso está dentro do meu propósito. As pessoas que precisam... Por que vocês vieram? Estão comigo? Por que vocês fazem parte do... Eu encontrei vocês onde, gente? Dentro do propósito. Eu não vou buscar ninguém fora do propósito. Se eu pegar alguém fora do propósito, a gente vive experiências assim. A turbulência, a confusão, a guerra. Que aquela pessoa não faz parte do teu propósito. Então vai a engrenagem é como se colocar areia no em vez do óleo, né? Aí eu sou... Não, sai. Vai te para outro canto. Tu não faz parte. Não. Entende? Porque agora quando eu estou servindo o meu dom, vai vir pessoas, vai vir recursos, vai vir tudo que eu preciso. Entendi. Então se amanhã você precisar de 10 mil, 20 mil, 1 milhão e você está servindo o seu dom, tenha certeza que ele vai vir. De forma prática, então servir o dom é cuidar do seu chamado. a oração, a leitura, aprender, se é o pastoral, servir alguém. Exato. Escutar O cara está no orar. dom de socorro hoje. Ok, Senhor. O que a tua palavra fala sobre o dom de socorro? Procurar entender. Procurar entender. Então, o dom de socorro mexe com finanças. Senhor, o que a tua palavra fala sobre dinheiro? Conheça tudo sobre dinheiro. Conheça tudo. Qual a palavra de Deus? Gente, conheça lá. Quando você, eu medito muito na questão do dízimo, porque eu amo praticar dízimo. Não tem se eu ganhar uma camiseta, eu vou calcular o valor dela e vou dar o dízimo. Porque entendi isso por revelação. Só que isso é por revelação, não é? Não estou falando que vocês têm que fazer. Se não tiver revelação, não faça. É por revelação. Porque eu entendi que quando eu dizimo, existem anjos que trabalham só para dizimistas. Que são os anjos que fazem abrir os céus e derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. Então é uma dinâmica. Dízimo é uma dinâmica. Então se eu estou no dom de socorro, eu tenho que entender que eu tenho que saber tudo sobre finanças à luz da palavra de Deus. Porque eu estou no dom do socorro. Eu preciso gerar milhões para o reino de Deus. Quanto custa a visão que Deus deu para o ministério que eu estou participando? Quanto custa essa visão? Quantos milhões ela precisa? Eu quero ser o canal. Eu quero ser o portador desses milhões para financiar essa visão, para que ela se expanda. Entenda uma coisa, gente. Olha, o maior exemplo de dom de socorro é o Colgate lá. O cara, com centavos, deu o primeiro dízimo dele de centavos. E aprendeu e falou assim, não, começou a dar dízimo. O contador da empresa me falou para ele, cara, olha... você está dando muito dinheiro para a igreja. Como assim? Quanto que eu estou dando? Você está dando tanto. E quanto sobra tanto? Então faz o seguinte, inverte. Vê só com os Quem que é a 10 história agora. do... William Colgate. Ah, o cara da Inverte. Colgate mesmo? Ele falou, 90% Agora ele dá eu vou dedicar. 90. E dá 90 para o reino de Não, Deus e vive com 10%. É uma multinacional. E foi rápido, né? Tipo, não foi... É a dinâmica, entende? Isso é uma dinâmica. Então, isso é servir o dom. Então aprenda qual o dom que está em você, sirva a ele, porque tudo que você precisar, esse dom vai trazer para você. Tudo que você precisar, o dom vai
trazer para você. E quanto mais você se aprofundar em servir o dom, em cuidar do seu dom, em não ser... Por isso que Paulo falou para Timóteo, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Aí você se torna uma pessoa que serve o dom. Então o dinheiro vai vir, as pessoas vão vir, tudo que você precisa vai vir. Eu creio que você é suprido, né, pastor? Porque você está servindo aquilo que é seu. Vocês assistiram a nossa sala. Gente, em 25 dias, tava tudo lá. Cadeiras pagas, tudo pago. O que é isso, torcedor? O que eu fiz para que o dinheiro viesse? Para que as coisas acontecessem? Para que Deus colocasse... Não fiz nenhuma campanha, não esfolei ninguém, fiquei pedindo, não, tem que dar dinheiro, não. Eu só cuidei do meu dom. Tinha que pagar 5 mil. 15 minutos antes eu não tinha 5 mil reais. Mas eu estava lá, eu sei como funciona. Eu não entro em desespero. Eu só preciso cuidar do meu dom. Então eu estava lá na igreja. Obrigado, Jesus. O cara do caminhão, pastor, tô chegando aí, tô aqui em Itajaí almoçando. Daqui a pouco tô aí. Eu não tinha 5 mil reais para dar pro cara. Mas eu estava cuidando do meu dom. Eu sabia que ia chegar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, é tudo teu, é tudo para ti. As pessoas vão vir para cá, vai ser uma bênção, teu nome vai ser honrado, glorificado. Obrigado porque o Senhor nunca me deixou passar vergonha. Obrigado, Jesus, o Senhor nunca me deixou envergonhado. Te agradeço, obrigado pelo dom que flui em mim. Estou cuidando do meu dom. O caminhão pintou na esquina. Eu vi o caminhão chegando, porque eu estava ali na porta da igreja. Não deu nem um negocinho. O negocinho que deu foi que a hora que pitou o WhatsApp. Olhei lá, um Pix. De 5 mil? É um PDF, né? A pessoa mandou o PDF. Eu olhei assim, eu não fui nem ali no PDF, já fui no. Chegou a oferta. Eu podia abrir, né? O PDF não, vou lá direto no banco. Cheguei lá, era exatamente a quantia que eu precisava. Aí o cara chegou, eu ajudei ainda a descarregar as cadeiras, liguei pro cara da fábrica, já tá tudo certinho, tô te fazendo o Pix. Resolveu. Então qual que é o segredo? Cuida do dom que a gente... Quantos anos para chegar nesse nível, pastor? Não vou dizer que são anos, né? Mas é dia a dia, é um processo. Só que nós já estamos aprendendo, então. É um processo. Vai adiantar o processo. Então, eu abri o caminho, vocês não precisam abrir o caminho. Eu fui lá, abri a picada, né? Fui tirando a árvore, abrindo, cara, já abri o caminho. Tô ensinando. E você aprendeu essas coisas orando em línguas. Orando em línguas. Isso aqui você não aprende em teologia. Não, nem o seminário me ensinou. Teologia. Eu nem sei o que eu aprendi no seminário da teologia. Eu já não lembro mais o que eu estudei. É só porcaria. Se você perguntar o que é homilética, eu já não sei mais definir muito bem o que é exegese, homilética, hermenêutica. Isso que é hermenêutica, a chave da interpretação. A exegese é quando você estuda um pouco mais, aprofundar. E nem quero saber isso daí, gente. Não funciona. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Eu tava lá em Curitiba, daí a minha irmã, vamos no culto, vamos. Ela tendo lá na igreja do Subirá lá. Pastor, assim começa. Toma água, depois daí vai. A gente foi lá na igreja do Subirá lá no Alcance. Pô, Subirá, né? Nossa, pastor. Você desce. Sim. Você não sobe pra lugar nenhum. Teologicamente. Descerá. O cara pegou até sobre Hebreus 12 lá. Falou sobre perdão. Porque a palavra perdão no grego, no hebraico, cara, assim, qualquer um ia falar, cara, que palavra. Chegou no final, minha irmã falou assim, e aí, o que você achou? Eu falei, cara, parece que eu peguei um livro de teologia sistemática e li. Lindo, bonito, mas até a aplicação parece que falta, sabe, alguma coisa, tem aquele negocinho, sabe, é o Espírito Santo mesmo, assim, é muito prático, assim, não tem aquela parte do Espírito de mexer aqui dentro, muito quadradão, assim. É que não tem o Espírito Santo. Quando a gente escuta o pastor pregando, pastor, assim começa. É uma coisa dinâmica. Vai, é assim. É uma coisa dinâmica, é profundo, né? E daí até o pastor fala, Cecília, eu nem sei, depois eu vou escutar a palavra para eu ouvir o que eu falei. Porque é uma coisa que você vê que tem o ruar do Espírito, que é aquela coisa assim, viva, que é muito louco isso. E é bom, porque eu entendo uma coisa. Pregação é um dom. São os dons de Cristo. Por exemplo. Nem todo pastor prega, né? Não, ele porque eu acho a unção da pregação porque Jesus foi o primeiro pregador. Sim. Porque as pessoas falam assim, nossa,
ele fala diferente, olha que Fala ele fala, diferente. não sei o quê. Porque os outros pregavam, então se você vê um judeu fazendo uma preleção, é meio cantado, que nem o padre no latim. Então todos os escribas e fariseus, e até mesmo os profetas, eles anunciavam meio cantado a coisa, né? Então Jesus foi o primeiro que fez assim, eis que veio o reino de Deus. Jesus foi o primeiro pregador. Ele foi o primeiro a pregar, ser um pregador. O primeiro foi Jesus. Aí, uau, Acho que dá com é ênfase, diferente, né? isso. Tipo, Porque é verdadeiro o que ele vive, né? O que ele acredita. Ele foi o primeiro pregador. Então, a pregação, o dom para pregar é um dom de Cristo. É um dom sobrenatural. Mas são todas que tem, não, né? Não são todos. É, mas você não é. pode buscar, entende esse dom? Existem os dons do Buscar com Espírito, zelo. existem os dons de Deus e os dons de Cristo. Ah, São 36 dons que a palavra... vou fazer um estudo Bom, só sobre isso. a riqueza é o dom de Deus, né? Deus que dá o dom para a pessoa ficar rica. O dom de socorro é o dom de quem? Não, esse já está dentro das operações. A riqueza tá. é um dom de Deus. Tá. Por exemplo, o dom para expulsar demônios. A gente tem um dom para isso, é o dom de Cristo. Dom para orar muitas horas, é um dom de Cristo. Dom para pregar, dom de Cristo. Entende? Dom de Deus, justiça, é um dom de Deus. Ah, entendi. São dádivas. Salvação é um dom de Deus. Não vem de vós, vem de Deus. Aqui está tudo solto. Paulo só organizou os dons do Espírito. Só que assim, as pessoas só pensam muito quadrado. Então Paulo organizou os dons do Espírito e a gente acha que só tem os dons do Espírito. Não. Se o Espírito tem 9, o Pai também tem 9. E o Filho também tem 9, porque eles são mas é um só Deus, mas são 3 pessoas distintas, né? A Trindade de Deus. Então existem os dons do Espírito, os dons do Pai e os dons do Filho. Está tudo solto, tem que se organizar para poder achar. Não, você tem que fazer um estudo para nós estudar Vai isso. chegar na Seminário escola. Teológico José Carlos. Vai ter escola. Ah, não, seminário teológico. Então, Nem foi tô isso, não. zoando, tô E assim, tudo tem. Cara, eu não estou falando de coisas que eu invento, eu consigo mostrar na palavra. Sim, no sim. verso, tá Pois ali. é, então. Entende? Então a gente precisa entrar nessa profundidade, gente. E tudo, repito, voltando lá no início da nossa oração, não tem outro dom. É um dom de fundamento. A oração em línguas não é um dom de revelação, porque ela te traz a revelação. Entende? Gasta tempo orando em línguas, depois abre a sua Bíblia para você ver. Uma pregação vai surgir, vai pular para dentro de você. Entende? Se você aprender e treinar, ler a palavra enquanto ora em línguas, outro nível que você vai... Cara, isso aqui vai se tornar vivo. Não é você que lê, a Bíblia que fala com você, é diferente. Nossa, que doido. Entende? Então, assim, cara... E os caras querem fumar, né? Usar crack, pra Cara, que tem tanta faz coisa, esse você troço? fica louco aqui, ó. Imagina! Chapado nas escrituras, Gente, quando eu cara. conheci o pessoal da igreja, eu falei, cara, amor. Aí eu falei, amor, acho que eles são meio pouco, amor, acho que eles são meio malucos. Ele canta lá, mas... Eu conversando com ela assim, eu falei, nossa, o que ela tá falando? E ela tá amor, eles são meio malucos, amor, eu acho. Só que agora eu entendo, né? Vocês não oravam em outras línguas? Orava, mas assim. Mas não dessa maneira. Vamos orar agora. entende? Qualquer... Agora a gente orou, agora a gente termina. Agora Amém. termina. Desliga o dom. Isso aí, vamos jogar videogame. agora, entendeu? Daí eu falava com a Jogando Ellen, videogame, às vezes orando eu... em línguas. Não, daí um dia no meu aniversário nós fomos almoçar, de repente eu olhei e o pastor, só que eu já não achava mais louco. Eu já tava achando, cara, eu quero viver isso daí. Tá bom. Só que é desafiador, né? Porque no dia a E dia assim, a Carly vem e fala, ai, Só sabe, que essa daí, loucura. se você não dá ênfase, você vai também cair no esquecimento. Você ferruja, deixa, né? vai deixando. Chega eu- uma hora que você nem lembra Eu mais. escrevi Nossa, uns que negócios, legal, hora em línguas. línguas, hora não sei o quê, porque senão eu esqueço. Aí eu vou sair de moto, já começo a orar e bom, eu falo, filho. aí esse dia, minha mente, né, tá ficando louca já, porque tudo você fica falando, você tá ficando doida já. Eu falei, não, é assim mesmo. E eu começo a orar, sabe, tô limpando, tô orando. E um dia, que tava no mundo do quarto, eu escutei cheio de cantando. Aí, tremendo. As crianças têm que Daí ela orar, ficou cara. envergonhada. Mãe, tô te imitando. Eu falei, pode orar, filha, vai. Ela tava doidinha pra mim. Depois Ela eu vou quer- pedir pro Marcos pra ensinar uma coisa, tá bom? O que você quer aprender a tocar? Ah, ela ama bateria, Então, ela o que ama acontece? Dentro dessa violão. profundidade, gente, vocês precisam se posicionar como pastores da igreja. A igreja precisa ver você, entende? Vocês precisam fluir na unção.
Tem unção dentro de vocês. Eu estava falando com o Márcio dela, a unção que tem. A Lucélia abriu o culto uma vez, cara, pelo amor de Deus, a mulher em 5 minutos deixou o culto pronto pro louvor e pra palavra. E aí nunca mais. Olha a cajadada pastoral aí. Não, e a minha abertura foi tão ruim que não foi nem gravado. Não, foi bênção, não foi? Foi bênção também. Ai, assim, pastor, sabe, mas eu me sinto travada. Eu tenho medo, eu tenho muita carne. Isso trauma. é da carne. Olha, terra. falar. Para, isso aí Ai. esse nível, você já saiu desse nível. Vai lá e faz, vai lá e Deixa de ser funciona. menino. Pá! Vai lá e canta. Eu senti que era. Sabe, vai lá e flua. É porque a gente está na mente do fazer, Tem que fazer. na mente da performance. A gente não pensa em performance. A performance é o Espírito Santo que dá. Eu nunca penso na minha performance. E é top, né? Nem top. penso, o Espírito Santo vai dar a performance. Você vai lá e flui, cara. Louvor maravilhoso. Por Nossa. quê? Não se preocupa. É como dirigir um carro. Gente, você dirige carro todo dia, vai lá para dirigir. Uma coisa. Pregar, mesma coisa para mim. E se eu estivesse andando de bicicleta? Vai lá e flui. E é tão engraçado, né? Tipo assim, o senhor não lembra, porque às vezes a gente pregou, né? E eu tenho muito disso. Quando eu vou falar assim, eu esqueço, tipo, nem lembro mais o que eu falei. Aí teve um dia que uma irmã lá na igreja, lá onde eu congregava, ela falou assim: Lu, aquele dia você me entregou uma casa. Eu falei, entreguei uma casa pra você? Como assim? Não entendi. Porque ela tava crendo numa casa e eu comecei a orar com ela e falei sobre casa, tá? E nem eu lembrava. Pois até hoje ela fala assim: aquele dia você me entregou minha casa, porque eu criei naquilo lá. E eu falei, pai, obrigado, Senhor. Porque eu não lembro nada, mas se foi do Senhor mesmo, porque eu nem. E eu tento lembrar daquele dia a gente orando e eu não consigo. Não consegue lembrar, é. E ela falou assim: você falou do jeito que eu tava orando, não sei o quê. Aí eu falei assim: falei, é de Deus mesmo, porque se fosse de mim, eu não lembro. Tipo, Aleluia. Amém. Nossa, cara, Então é isso que eu tinha que falar. Marcos também. Compartilhar o Eu acho que